de acordo com o que elas precisam, são aqueles que estão mais bem preparados tecnicamente para isso. Quer dizer, que estudaram o assunto antes. As duas coisas andam juntas, uma boa base de estudo e depois a prática, né? Então, lógico que o assunto merece ser discutido, né? Talvez, só para termos alguns parâmetros, algumas universidades, tipo a Harvard Medical School e a Universidade Johns Hopkins, elas possuem na sua grade justamente a matéria, né? Dentro de hematologia, o estudo hematológico, opções terapêuticas à transfusão de sangue. Pode servir como um parâmetro, de repente, para um estudo. Também sociedades médicas, como a SABM nos Estados Unidos, a NATA na Europa, e até programas governamentais, como a PBM, que foi adotado pelo governo da Austrália, talvez possam ser como parâmetros também para um estudo nesse sentido, de como melhorar o ensino em nossas faculdades, justamente nesses aspectos. Então, nós percebemos isso. Às vezes, a dificuldade não é nem tanto a disponibilização do que se precisa, medicamentos ou coisas do tipo, como nós dissemos, e foi dito pelo procurador também, isso é previsto, às vezes, pelo SUS, em portarias, né? Mas o que faz diferença na prática mesmo, justamente, é o preparo do profissional. Isso, sim, é que, diante do caso concreto, vai fazer diferença. Então, senhores, meus 15 minutos já estão indo. Nós percebemos que, na verdade, a questão em discussão aqui não abrange só testemunhas de Jeová, abrange a autonomia de cada cidadão, inclusive nós aqui, porque quando nós caímos dentro do hospital, nós somos pacientes, e aí nós vamos querer ser bem tratados, ter a nossa dignidade mantida dentro daquilo que nós acreditamos, dentro de nossos limites pessoais, que cada um, logicamente, tem o seu, né? Portanto, senhor procurador, a Associação das Testemunhas Cristãs de Jeová requer o prosseguimento do presente inquérito até o fim, visando a tomada de providências cabíveis para fazer cessar as reiteradas violações aos direitos humanos de pacientes testemunhas de Jeová. Então, esse é o que tínhamos que considerar dentro do tempo concedido e depois eu fico à disposição dos senhores. Obrigado. Enfim, eu queria fazer algumas considerações e prestar algum testemunho também. E prestar algum testemunho a respeito dessa questão. Meu nome é Paulo Sérgio, eu chefio a assessoria jurídica do Conselho Regional de Medicina há 20 anos. A realidade é a do doutor Alvin, é isso? Doutor Alvin. Ele é a figura real. Não desculpem algumas ficções que nós vimos aqui. Ele, sim, reflete a dúvida, a perplexidade, o sofrimento, senhores, que o médico experimenta quando se depara com uma situação como essa. Não é coberto de certezas, como pareceu aqui no primeiro momento, que se chega a um bom resultado. Não, a verdade é ele. A verdade é o outro doutor que expressou aqui, aquilo que a gente percebe na nossa experiência à frente da assessoria jurídica. Sabe qual é a verdade, senhores? Bradar aqui que não existe condenação por crime, enfim, por omissão de socorro. Desculpem, isso é uma guerra nas estrelas, não tem nada a ver com a vida real. A vida real, senhores, é o temor de sofrer aquilo que dói na alma do médico. Sabe o que é? É viver o processo. Não é a condenação, senhores. Isso é uma experiência, né, fruto da vida. O médico sofrer o processo é para ele, senhores, saibam disso, a pior das condenações. Muito que bem. Quero lhes dizer que nós rotineiramente conversamos com os médicos a respeito do tema aqui tratado, né? Os médicos ficam profundamente angustiados nos marcos de hoje quando se deparam, enfim, com uma pessoa que é testemunha de Jeová e que expressa esse seu convencimento religioso. Mas quero lhes dizer que eu estava lembrando muito do Betinho. Nós temos pressa. Nós queremos a solução desse problema, que talvez seja dos mais tocantes enfrentados pelos médicos brasileiros no dia de hoje. Nós temos pressa, sim. Agora, sem assodamento, é preciso, sim, resolver essa situação, e eu diria que há um aspecto muito pouco abordado aqui,
que é o dado cultural. E aí eu sinto uma falta extraordinária para se chegar a um bom resultado do Ministério Público Estadual e da magistratura aqui nessa audiência pública. Porque, senhores, não basta, enfim, a omissão, essas dissertações ricas, importantes, fundamentais, decisivas no campo do direito, elas não esgotam nem de longe o assunto, senhores. E não esgotam exatamente porque o médico, ao adotar um ou outro caminho, enfim, ele vai se ver processado sim. E aí quem vai, enfim, apontar a arma da acusação contra ele é o integrante do Ministério Público. Quem vai eventualmente condená-lo é um integrante da magistratura. E esses senhores, quero abrir um parênteses para dizer aos senhores o seguinte: nós temos um diálogo permanente, convênios de atuação em conjunto com o Ministério Público, seja federal, estadual, Defensoria Pública, enfim, nós estamos falando de algo que conhecemos de perto. E aí o que acontece? Raros, posso lhes dizer, são aqueles que são dotados desta fé inabalável de que a autonomia da vontade é que há de prevalecer a qualquer custo. Permitam-me dizer-lhes que, se assim fosse, senhores, nós teríamos chegado à descriminalização do aborto nesse país com o pé nas costas. Essa é a verdade? Sabemos a resposta, né? Sabemos a resposta. Então, são considerações para a gente poder refletir a respeito, porque a grande verdade é uma só. Primeiro, o médico se vê extremamente angustiado e, por isso, enquanto advogado de médico, posso lhes dizer, nós queremos a superação desse problema também. Segundo, é preciso haver uma mudança cultural, senhores, porque a lei, longe de esgotar o assunto, está. Porque a grande verdade é que aqueles que têm a missão de julgar o nosso sistema são, sim, em sua grande maioria, favoráveis à apenação, inclusive, de um médico, enfim, na hipótese de ele, eventualmente, respeitar a vontade do paciente. E, sobretudo, senhores, sobretudo, ninguém quer se ver processado. Os médicos não querem se ver processados. Eu vejo lá no meu trabalho, colegas, a experiência de senhores mais velhos do que este seu colega, aos prantos, porque sofrem a dor de uma acusação depois de 30, 40 anos de profissão. Percebam? Então, por favor, nós queremos resolver isso, queremos que isso chegue a um bom termo, mas, primeiro, não é afirmando que os médicos são os vilões nessa história que a gente vai chegar a um bom termo. Nós queremos, sim, vamos de mãos dadas, trabalhar essa questão, enfim, vamos reconhecer com a grandeza necessária de que aqui é uma plateia composta por pessoas brilhantes, mas que constituem uma excepcionalidade. Muito obrigado. Foi feita uma pergunta aqui. Eu gostaria de saber por que o poder público não me visitou em 128 dias internado no Hospital Santa Maria. Eu não sei nem se é hospital particular ou público, até para... Diga. Pode vir. Pode falar. Gente, boa noite. O meu nome é Mark Chasley, eu tenho 63 anos, e no dia 12 de dezembro, eu realmente infartei. Eu estou tomando uma média de 22 comprimidos por dia, e eu fui parar justamente eu estava internado na UPA, minha mulher entrou realmente na Defensoria Pública, e logo me botaram lá em Petrópolis, que é um hospital particular, onde eu fiquei 115 dias numa UTI. O que aconteceu comigo? Eu simplesmente, eles chegaram à conclusão, por intermédio de exames, que eu estou com 3 pontos de safena, 90, entupida. Então, eu estou aqui a poder de remédios que dizem que substitui uma cirurgia. Mas eu não posso fazer nada, não posso pegar nada, e caminho lentamente. O que acontece? Agora, no dia 4 de maio, eu passei mais de 4 meses internado,
num quarto particular, onde eu tinha todo o conforto, dado pelo Estado, não fizeram minha cirurgia. E eu, curioso, é lógico, eu queria saber que custo é esse. Passou de R$500 mil e eu não fiz minha cirurgia, senhores. Agora, o que acontece? Segundo os médicos particulares que eu procurei, eu estou com uma bomba no peito, só porque eu pedi uma cirurgia alternativa, sem sangue. E realmente, disseram assim para mim, eu tenho como provar isso, que eu filmei tudo isso. Eu tenho a receita comigo, assinada por 5 médicos, onde um médico disse, aqui o hospital é religioso, quem manda aqui sou eu trabalho aqui há 28 anos, a sua cirurgia não vai ser feita como você quer, eu tenho testemunha. Então, gente, eu a qualquer momento vou morrer. 64 anos, paguei 420 contribuições de INPS, já ia dar entrada na minha aposentadoria, não vou viver muito. Quer dizer, por um capricho, eu vi aqui o que todos disseram, eu realmente apreciei, foi lindo, está entendendo? Mas é meu direito, é a própria ciência, a medicina, que diz que é um perigo se envolver com sangue. Então eu fiz uma boa opção, mas era o dia todo, era uma crítica. Todos os 1000 funcionários desse hospital ficaram sabendo que eu realmente era e sou uma testemunha de Jeová, há 40 anos. Então, realmente, o que se quer não é de maneira alguma fringir a lei do ser humano. Existe um texto bíblico que nós usamos muito, chamado Isaías 60, versículo 16. O Criador diz para mim que eu tenho direito de beber no leite das nações e mamar na teta dos reis. Então eu vou ter que recorrer à Defensoria Pública, porque eu preciso de ajuda. Já pensou? Eu sou casado com uma mulher só. Nunca me envolvi sexualmente com nada. Quer dizer, me cuidei. Não me cuidei só com sangue, não. Me cuidei com minha saúde. Não me envolvi com sexo, com nada. E agora, a qualquer momento, vocês não têm noção como é que está a minha situação aqui vascular. Quer dizer, eu posso morrer. Porque realmente a questão foi de sangue, senhor promotor. Foi de sangue mesmo. Não quiseram e estão zombando de mim, porque ligam para a minha casa, a Defensoria Pública quer saber por que eu saí do hospital. Tanto a Secretaria de Saúde como a Defensoria Pública. Quer dizer, e realmente nós temos um sistema maravilhoso, que foi convidado a vir aqui hoje, que foi a Coli. Ela fez de tudo para me ajudar, mas você viu o que aquela senhora disse aqui agora, aquela doutora? Ela disse, não, tudo o que pedimos eles fazem. A Coli faz mesmo, isso é verdade. Mas, infelizmente, lá foi de crítica esses, bem dizer, 128 dias de internado. Então, eu estou pedindo socorro. Até peço desculpa por isso. Ok, obrigado pelo seu depoimento. A gente registrou aqui e vai fazer os encaminhamentos devidos posteriormente. Bem, terminou já a ordem dos inscritos, estamos nos aproximando do final. Peço que alguém queira fazer mais alguma consideração final antes da gente encerrar e que seja breve para a gente não passar do nosso horário limite aqui. Não, é só como representante da Testemunha de Jeová, eu queria apenas esclarecer alguns mal-entendidos aqui, né, com relação ao que foi falado. A Testemunha de Jeová, quando ela é transfundida à força, né, ou mesmo que ela aceite a transfusão de sangue, ela não é excluída automaticamente da religião. Na realidade, a gente cuida dessa pessoa emocionalmente. Então não existe essa ideia, transfundiu, é excluída. Isso não é verdade, não acontece isso. Outro aspecto também é a questão de que aqui nós vimos opiniões diversas sobre a questão da medicina e vimos que para tratamentos de trauma, hematologia, cirurgia geral, intensivistas, nós temos opções para os dois lados. A medicina não é uma ciência exata, então não há que se falar de uma maneira taxativa em determinado caminho como sendo aquele caminho único. Mesmo que alguém escolha um outro caminho, se ele for percentualmente, tiver um percentual de êxito aparentemente menor, ainda assim foi o caminho escolhido pela pessoa. E a grande questão aqui é também o seguinte, eu sou também formado em Direito, sou escrivão lá aqui da 4ª Vara de Órfãos e Sucessões, então vou falar um pouco dessa questão. O titular do direito à vida é o paciente. O médico presta o serviço e vai prestar o serviço dentro desses limites da autonomia. Eu concordo com o doutor que o assunto não está esgotado. Vamos avançar. Nós estamos vivendo numa sociedade pluralista. Então, vamos avançar para o respeito do direito à autonomia do paciente
E, evidentemente, vamos criar condições para que os médicos possam tratar o paciente com as opções que existem, que os hospitais disponibilizem, que se permita a conferência médica em hospital público, quando o médico não souber fazer de acordo com o que o paciente quer, que aceite a conferência médica com um médico que sabe fazer por telefone, dar orientação, como a Coli já fez diversas vezes, e que isso seja permitido, mesmo que seja contra o protocolo daquele hospital. Então, se nós fizermos isso, se nós caminharmos para o entendimento, com certeza essa audiência aqui vai valer mais a pena do que nós esperávamos. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado. É 1 minuto. Tem certeza? Eu só gostaria de dizer para vocês que no dia 3 de outubro de 1993, quando eu entrei no CREMERGE e tive a honra de ser escolhida pelos meus pares como vice-presidente, recebi um telefonema de um colega anestesista e ele me disse o seguinte: agora quero ver como é que tu vai resolver essa. Que eu faço com testemunha de Jeová que quer fazer uma cirurgia de coluna? Eu falei assim, eu não sei nem o que é testemunha de Jeová. Então, na realidade, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: é possível estudar. É possível estudar com base na empatia do outro. E eu transformei essa questão em um objeto de estudo. Então, é possível estudar. Eu não sabia nem, vou ser sincera, eu sou do Rio Grande do Sul e sempre fui uma pessoa que estudei muito. Então, eu não tive tempo de saber o que era isso. Não tinha tempo. O que são testemunhas de Jeová? Não sei. Eu falei assim, eu não sei nada disso, mas vou estudar. É isso que eu gostaria, que nós tivéssemos uma margem jurídica para que os médicos que querem estudar e atuar, possam estudar e atuar sem ficarem com medo. É só isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Gostaria de agradecer enormemente a presença de todos, especialmente daqueles que vieram de outros estados, que largaram seus afazeres para aqui para participar das discussões. Como a gente sabe, é um tema polêmico. Se não fosse polêmico, não convocaríamos a audiência pública. A importância mesmo é de trazer todos os órgãos, entidades e pessoas envolvidas ao debate para verificar o lado do médico, o lado do jurista, o lado da testemunha de Jeová, do paciente, seja lá qual seja a religião e compreender, né, o que motiva e o que os dilemas internos que cada um tem, sofre nesse processo, para a gente buscar sempre a melhor solução possível. E, claro, né, o principal intuito nosso é sempre também priorizar a resolução extrajudicial desses conflitos, ou seja, quanto mais a própria classe médica entender por necessário refazer a resolução, ou quanto mais as próprias instituições educacionais resolverem por si próprias também rever as suas grades curriculares, as instituições de saúde reverem seus protocolos, né? Quanto mais a gente... A importância da audiência pública é justamente o diálogo, né? A gente possibilitar que esses problemas sejam resolvidos de forma preventiva, de forma evolutiva, sem necessidade de propor ações e de ficar litigando na justiça, que não é, enfim, é mais um problema a ser resolvido por todos, né? Não resolve o problema nem do médico, nem do paciente, enfim, e muito menos do jurista. Então, declaro encerrados os trabalhos. Dentro do prazo de 5 dias, que é o prazo regulamentar previsto, a gente vai disponibilizar a ata com a lista de presenças digitalizados no mesmo link da nossa página de internet, onde está o edital da audiência pública. E qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que queiram enviar por e-mail também, podem enviar para a Procuradoria ou ligar para a gente, que a gente junta ao processo. Se for possível, se não for nada muito volumoso, a gente também coloca o link na nossa página de internet. Muito obrigado. Está encerrada a audiência. Obrigado pela contribuição.
Gostaria de chamar agora pelo Conselho Federal de Medicina o Dr. Turíbio Teixeira Pires de Campos, para fazer aqui uma exposição também. Boa tarde a todos. Estou pela representação do Conselho Federal de Medicina. Inicialmente queria pedir desculpas, porque o Dr. Carlos Vital, que é o presidente do Conselho, nesse momento está presidindo a sessão plenária em Brasília, junto com os demais conselheiros, e eu, como procurador do órgão, vim representá-lo. Também não vou me alvorar nas questões técnicas, até porque sou advogado. Mas vou trazer o contexto daquilo que o Conselho Federal de Medicina vem defender e, ao mesmo tempo, abrir um debate nesse assunto de extrema importância. Como já foi relatado aqui, a resolução está sendo guerreada, é uma resolução de 1980, vetusta, como já foi trazida também no parecer, que necessita de uma alteração, de uma revisão, e que está sendo feita. Vou botar um contexto histórico aqui, para ficar mais claro em relação ao que o Conselho Federal de Medicina vem fazendo para tentar, de forma objetiva... Está parando, não. Eu vou segurar aqui. É sem fio, pode tirar. Fica mais fácil. De forma objetiva, dar uma solução a essa questão. A resolução é de 1980, a 1021, e de lá para cá, num processo totalmente simbiótico com a Associação das Testemunhas de Jeová, que inclusive estiveram no Conselho há 15 dias atrás, nós temos um canal muito bom com as Testemunhas de Jeová, sempre o Conselho Federal de Medicina tem e sempre vai ter, não só com a associação, com a classe médica, com a população inteira. O Conselho Federal de Medicina é um órgão aberto. E nesses debates que foram trazidos ao longo desses anos, em 2014, o atual presidente do Conselho Federal de Medicina elaborou um parecer pela necessidade de alteração da Resolução 1021. O Dr. Carlos Vital é o parecerista do parecer 1214, o atual presidente. O que ficou definido nesse parecer era a necessidade de se estabelecer critérios objetivos para minimizar ao máximo a transfusão de sangue. E de forma a criar parâmetros objetivos, foi criada uma comissão específica para a alteração dessa resolução, que hoje está sob o número 51 de 2012, e criada, vinculada a essa comissão, foi chamada uma Câmara Técnica de Hematologia. O Conselho Federal tem diversas câmaras técnicas, diversas especialidades, e chamou-se a Câmara Técnica de Hematologia. De lá para cá, isso final de 2014, início de 2015 para cá, já ocorreram mais de 10 encontros, ou entre 8 e 10 encontros dessa Câmara, justamente para estabelecer a forma como seria alterada a 1021. Nisso também, em diversas oportunidades, a Associação da Testemunha de Jeová também esteve no Conselho para trazer contribuições. Mas o que eu acho mais importante nessa história é justamente essa audiência pública, que também vai trazer subsídios para essa alteração da resolução. Outra questão que também eu gostaria de informar é que esse ano o Código de Ética Médica está sendo revisado. Na revisão que ocorreu em 2009, o tema foi a questão da transfusão de sangue na testemunha, foi tratado de forma exaustiva e não, assim, talvez não se avançou o tanto esperado pela associação, mas já foi um passo a mais em relação àquilo que existia antes do atual código, em 2009. Em seguida, também, a questão da edição da resolução das diretrizes antecipadas,
cujo relator também é o Dr. Carlos Vital, atual presidente do Conselho Federal de Medicina, onde também o Conselho já demonstrou um certo avanço em relação à autonomia da vontade dos pacientes. Então, eu acredito que esse processo, e aí sim está o nome processo, ele está seguindo um caminho. E a classe médica, ela é também chamada a participar disso. Então, assim, quando se tratou das questões, assim, o Conselho sempre teve uma simbiose muito grande com a Associação de Testemunho de Jeová, e vai continuar tendo. Mas quando tratou da forma como foi tratado, que a resolução seria uma violação dos direitos humanos, isso o Conselho rejeita de forma veemente. O Conselho Federal de Medicina, ele representa a classe médica, e o Código de Ética Médica é a representação dos médicos. O processo de elaboração do Código